Então, por que eu escolhi ser au pair? É uma história bem engraçada, porque eu não sabia o que eu ia fazer depois da faculdade. Eu terminei a faculdade no final do ano passado e eu não fazia ideia se eu queria continuar na minha área ou se eu ia conseguir arrumar um emprego. Então, e eu sempre tive sonho de fazer intercâmbio, sabe? Só que o intercâmbio sempre foi uma coisa muito além da minha realidade. Eu nunca tinha dinheiro para pagar porque é muito caro, né? Você gasta mais de 10 mil reais para poder ir para algum lugar. E, e eu conheci algumas meninas que eu tinha no Facebook que estavam morando nos Estados Unidos, só que eu não sabia como. E eu não tinha intimidade para falar com elas e perguntar, né, como que elas estavam nos Estados Unidos e tudo mais. E aí eu descobri por uma pessoa, eu nem me lembro direito, eu acho que eu descobri que era au pair, que era o programa de au pair. E aí eu fui pesquisando na internet para saber como que funcionava, quanto que era, entendeu? Para poder conseguir todos os requisitos e etc. E, e é isso. E aí eu consegui todos os requisitos e decidi ser au pair. E aí acabou que eu escolhi a Cultural Care para ser a agência que eu ia fazer o intercâmbio. E também foi por acaso, quando eu estava pesquisando sobre o au pair, a primeira empresa que apareceu na internet foi a Cultural Care. E aí eu falei, pô, vai ser essa, porque eu não conhecia outras, eu cheguei a pesquisar outras empresas, mas ou eu não gostei do atendimento, ou eu não gostava da forma de pagamento. Tudo bem que na Cultural Care você tem que pagar tudo de uma vez, mas é bem mais pra frente do processo. Tinha outras que já tinham que pagar uma grande quantia muito antes do teste de inglês, então falei assim, como que eu vou pagar uma coisa se eu não sei se eu vou passar? E aí eu iria perder dinheiro, entendeu? Então eu acabei optando pela Cultural Care porque o atendimento também foi excelente, mesmo eu estando com medo de ir na casa de uma pessoa, porque no Rio de Janeiro não tem agência física, né, da Cultural Care, a gente tem que ir na casa da representante, e mesmo assim eu fui. E aí eu amei o atendimento dela, a Andrea foi maravilhosa comigo, e super simpática, deixou a gente super confortável. Então eu escolhi eles. Não foi pelo preço, porque a Cultural Care é a empresa mais cara que tem. E eu não peguei a promoção, então eu paguei o valor total do processo. Então foi basicamente por conta disso. Teoricamente o processo da Cultural Care foi muito rápido. Mas no total, entre o dia do teste e o dia do meu embarque, foram 8 meses. Eu fiz o teste dia 8 de junho de 2019, mas eu passei na entrevista, mas não passei no teste de inglês. E aí eles demoraram um mês para poder me dar a resposta desse teste, porque eu tenho uma condição médica e eu precisava ir no médico fazer todos os exames e mostrar para eles que eu estava realmente apta a fazer o programa. E isso demorou um pouco porque eu tinha que mandar para eles para São Paulo, e de São Paulo eles tinham que mandar para cá, para os Estados Unidos, para eles aceitarem e aí depois resolverem mandar a resposta para São Paulo entrar em contato comigo. Então, depois que eu fiz todo esse processo, que eles me deram a resposta que eu não passei no teste. E aí eu fiz o segundo teste dia 17 de julho. E aí no mesmo dia a menina me deu a resposta, falou que eu passei. E aí eu tinha 4 dias para fazer o application e entregar toda a documentação e tudo mais. E aí eu fiquei online no dia 29 de julho. Depois eu fiquei 2 meses e uma semana online até eu fechar o match com a minha família. E eu fechei o match dia 6 de outubro de 2019 e embarquei dia 2 de fevereiro de 2020. Eu tive um total de 11 famílias no meu perfil, porém 3 famílias eu encontrei no Facebook, nesses grupos de match, rematch. E essas 3 famílias entraram no meu perfil através do meu contato pelo Facebook. E as outras famílias entraram diretamente no meu perfil, mas algumas eu já descartei direto e as outras eu conversei normalmente. Meus critérios para escolher uma família era basicamente, primeiramente, eu queria ter um carro, porém, como eu não tinha muita experiência em direção, porque eu sou nova de carteira, eu não queria dirigir as crianças.
Então eu preferia tomar conta de crianças menores de 2 anos que eu não precisaria levar para escola, atividades e etc. E eu também prefiro cuidar de bebês, então pra mim ia ser melhor, ia juntar o útil com o agradável. E eu queria um banheiro só pra mim, né? Eu não queria dividir o banheiro. E eu não perguntei questão de alimentação, que eu deveria ter feito, mas eu não sei como que funciona, mas até que aqui na minha casa é bem tranquilo. Mas não perguntei sobre alimentação, acho que basicamente pra mim era a questão do carro, porque eu não queria dirigir o filho dos outros, sabe? Eu sabia que seria a mais cuidadosa possível, porém eu não me sentia confortável pra dirigir criança, entendeu? Agora eu já tô muito melhor, então seria mais tranquilo agora, mas eu tomo conta de babies e não preciso levar elas pra lugar nenhum. Então basicamente foi o carro. Final de semana off, sem curfew, porque a gente é adulto, né? Então a gente não precisa ficar tipo, você pode ter que chegar a hora tal, de semana, final de semana, não sei o quê. Mas aqui eles só falam que eu preciso chegar num horário razoável dia de semana, que eu preciso dormir 8 horas ou a hora que eu me sentir confortável para no outro dia estar trabalhando bem. O meu embarque foi um pouquinho agitado. Assim, foi triste, né? Porque se despedir da família não é fácil, mas a gente conseguiu alugar uma van pra todo mundo ir no aeroporto me levar. E aí a gente foi de van pro aeroporto. Aí a gente ficou lá se despedindo e tal. Aí choradeira danada e tudo mais. E aí eu conheci as meninas que estavam indo do Rio junto comigo. E a gente ficou junto lá no aeroporto até a hora de pegar o avião. E aí eu fiz conexão em São Paulo e de São Paulo eu fui pra Nova York. E aí o voo do Rio pra São Paulo deu uma atrasada porque tava chovendo. E tava chovendo muito, teve até turbulência no voo, nunca tinha pego turbulência. E aí quando a gente chegou em São Paulo, o aeroporto de São Paulo é enorme. E como a gente estava no voo doméstico, a gente tinha que sair do doméstico para ir pro internacional. E o nosso voo já tava, tipo, quase na hora do embarque, já tava na hora do embarque. Então a gente saiu correndo. Gente, eu nunca corri tanto para pegar um avião. E aí a gente saiu do voo, a gente saiu correndo, a gente não sabia para onde a gente tinha que ir. E aí quando a gente chegou lá, já tava todo mundo embarcando, inclusive a nossa fila do embarque, nossa passagem, já tinha entrado. E aí a gente teve que entrar numa fila que estava entrando para poder entrar no avião. E aí quando eu entrei no avião, eu encontrei as meninas da agência, que a gente já tinha um grupo de embarque para se falar e tudo mais. E aí, cara, é horrível, porque eu nunca tinha viajado internacionalmente, então foi a primeira vez. É muito apertado o avião, sabe? Você não tem locomoção direito, você não se sente confortável. E você ainda tem que... Eu tava com uma mochila enorme, então a sua mochila vai embaixo do seu pé e não tem espaço suficiente pra sua mochila. Eu fui com o pé em cima da mochila, não dormi confortável, mas eles dão um lençol, tipo um edredomzinho, um travesseiro, fone de ouvido pra você se sentir melhor e tal. Eu fui na janela, então eu me senti mais confortável. O bom de eu estar com as meninas que eu conhecia era que elas estavam sentadas do meu lado. Então, quando eu queria ir no banheiro, eu falava, olha, quero ir no banheiro. Elas levantavam. Você não precisa estar incomodando um estranho, sabe? Eu acho que se eu fosse viajar sozinha, eu iria escolher o corredor. Porque toda hora eu quero ir no banheiro, toda hora eu quero levantar, toda hora eu quero fazer um troço diferente. E aí eu não preciso ficar incomodando ninguém. Mas aí, pelo contrário, você é incomodada pela pessoa que está sentada do seu lado, né? Mas demorou 9 horas e 40 para chegar em Nova York. Quando chegou em Nova York, a gente chegou lá às 7 horas da manhã. Ficamos 3 horas na fila da imigração. 3 horas em pé. Já tava aquele lance de coronavírus, e aí a gente tava usando máscara, mas estão esperando para passar, e um nervosismo, porque não sabia se ia conseguir, se não ia. Mas foi super tranquilo, a mulher só me perguntou se eu tinha ido pra China nos 14 dias anteriores àquela data, se era a minha primeira vez nos Estados Unidos, o que eu ia fazer e tudo mais, mas foi tranquilo, a gente pegou nossas malas, esperamos a pessoa da Cultural Care para levar a gente pra escola de treinamento, e aí foi maravilhoso. Depois a melhor semana do intercâmbio, porque esse negócio de coronavírus, só Jesus. Mas foi isso, mas foi super tranquilo meu embarque. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo.